Olá, amigos de Safras e Mercado. Sou o jornalista Alessandro Carvalho. Hoje é segunda-feira, dia 23 de setembro. Estamos começando mais um programa Clima na Semana. Hoje vamos conversar com a agrometeorologista Ludmila Camparotto, da Rural Clima. Tudo bem, Ludmila? Bom dia. Muito bom dia, Alessandro. Como vai? Por aqui Tudo tudo tranquilo. bem. Vamos falar. Acabou o inverno, Ludmila. Acabou o inverno, começou a primavera. Vamos falar então de como vai ser o clima na semana e já fazer uma projeção aí para essa primavera. Antes, eu lembro para você que é muito importante que você se inscreva no nosso canal aqui, Safras TV, no YouTube, ative as notificações, deixe o seu like, seus comentários, que sempre é muito bom para nós. E em safras.com.br você conhece a plataforma Safras, tudo em um só lugar, todas as informações, agência de notícias, nossas consultorias. Assim você tem as melhores informações para tomar as melhores decisões no agronegócio. Ludmila, vamos começar falando da semana e aí a gente expande para falar dessa primavera que iniciou no dia de ontem. Exatamente. Ludmila, o que que a Eu ia gente tem para até essa brincar, semana? né, Alessandro? Falar assim, o inverno chegou ao fim e a gente não viu frio aqui na região central, né? No Sudeste, a gente não teve um frio intenso, né? Não, esse foi um inverno ameno, digamos assim, né? E É, um inverno que teve um clima muito seco, o Brasil, né? Em chamas, infelizmente, umas queimadas exatamente. também por causa. Um inverno diferenciado foi realmente, né? Vamos ver como é É. que vai ser a primavera. Exatamente, apesar das ondas de frio, né, que nós tivemos, alguns frios até intensos, aí né, a gente tem observado temperaturas bastante elevadas, né, nesse final de inverno, início de primavera, em grande parte da região centro-norte do Brasil. E vai continuar assim, viu, Alessandro? Se a gente observar, vou colocar aqui para você dar uma olhadinha nas temperaturas previstas. Primeiro, fala da chuva, depois aí eu falo da temperatura. A gente tem uma frente fria avançando pela região sul do Brasil, então já avançando pela região sul do Rio Grande do Sul, deve chegar à região mais centro-norte do estado gaúcho, mais para o finalzinho da semana, ali por volta de quinta-feira. Uma chuva rápida de um dia, depois já se desloca, e também deve provocar algumas chuvas em áreas de Santa Catarina e Paraná. O que que é importante a gente observar, né, Alessandro? Que a gente começa a ter esse corredor de umidade se formando, descendo a umidade da Amazônia, se conectando com essas frentes frias que avançam pelo sul do Brasil. Se a gente observar o final de setembro, também tem essa condição, mas as chuvas ainda devem acontecer de maneira muito irregular. Esse acho que é um ponto de atenção. Tá? Então, por mais que a gente comece a observar as frentes frias ganhando um pouco de amplitude, a umidade da Amazônia descendo, a gente ainda não vai ter uma regularização dessas chuvas. Em muitas áreas, elas podem acontecer de maneira bastante irregular, principalmente se tratando de Goiás, Minas, região norte de São Paulo, regiões cafeeiras, né? Então, a gente tem ainda pela frente a possibilidade de ocorrência de algumas chuvas nesse final de setembro e início de outubro, mas ainda de maneira muito irregular. Mesmo em áreas de Rondônia, Mato Grosso, né, a gente observa aqui, ó, falando da primeira semana de outubro, nós temos essa instabilidade já acontecendo, ganhando um pouco de abrangência, mas pode chover numa área e não chover na outra, né? Então, é um ponto de atenção ainda ao produtor, que a gente tem essa possibilidade de pancadas de chuvas avançando, mas que ainda não temos uma regularização dessas chuvas, o que só vai acontecer na segunda quinzena ali do mês de outubro, tá? Então, antes disso, ainda teremos muita oscilação em volumes de chuvas em várias áreas, tá? E temperaturas elevadas, Alessandro. Se a gente pegar as temperaturas diárias previstas logo após a passagem dessa frente fria, olha como nós temos novamente uma condição de temperaturas bastante elevadas, e os dois modelos mostrando algo muito semelhante, o americano até um pouco, intensificando um pouco mais esse calor todo, mas olha o final de setembro. Essas Nossa. manchas roxas são temperaturas acima de 38, 40 graus, né? Então, nós ainda temos uma condição de final, de início, né, na verdade, de primavera, final de setembro, muito quente em toda a região centro-norte do Brasil. Isso, por um lado, acaba favorecendo aquelas pancadas de chuvas de final de tarde. Se tiver umidade, esse calorão todo vai fazendo com que as pancadas de chuvas
comecem a acontecer em várias áreas, né? Mas isso mostra ainda uma irregularidade dessas chuvas, né? Então a gente sempre observando essa anomalia de temperatura ainda acima da média para a época. É um plantio assim da safra de verão que chega aí com o pessoal tendo que ficar muito atento aí a essas questões dessa irregularidade de umidade, não, Ludmila? Exatamente, Alessandro. Então, o plantio ele vai andar muito de lado, acho que vem mais atrasado, né? Muito dentro do que a gente vem falando aqui com vocês, né? Então, o plantio ele pode acontecer, até pode ali a partir do início de outubro em algumas regiões, mas que receberem chuvas. E o produtor vai ter que ficar muito atento com essa irregularidade e temperaturas ainda altas, né? O solo está muito seco. Esse ano, Alessandro, o período seco foi muito prolongado, né? Então, assim, não vai ser uma primeira chuva de que seja de 50, 80 milímetros que já vai dar condição para o plantio, né? Então, vai depender muito de perfil de solo, de palhada, todas essas queimadas, o quanto que queimou ou não de palhada, né? Então, o quanto que isso prejudicou também esse preparo que o produtor teve, né? Então, é um ponto de atenção. Eu acho assim, o plantio ele vem mais, realmente um pouco mais atrasado, né? Mais em algumas áreas do que em outras, mas vai depender muito de onde acontecerem essas chuvas. Então, ele vai andando, mas ele vai andando meio de lado, né? Para o café, que o mercado está muito enlouquecido com essa expectativa aí pelas chuvas, e estava o pessoal esperando aí no final de setembro já com alguma umidade melhor, uma melhora na umidade, e parece que isso já está para outubro, né? Porque, Alessandra, a gente tem, como eu te disse, essas instabilidades acontecendo agora entre final de setembro e início de outubro. Tem uma previsão de chuva para áreas cafeeiras, principalmente ali no início do mês de outubro. É que às vezes vem final de outubro, setembro, início de outubro, varia ali nesse sim, período, né? Vai depender do avanço da frente fria. Nós tivemos algumas chuvas, nesse final de semana em São Paulo, na sexta-feira, mas não chegou a pegar todas as áreas. Ficou mais para a região mais centro-sul de São Paulo, não chegando, por exemplo, à região da Mogiana, o sul de Minas, né? Apesar da gente ter visto já a queda de granizo em algumas regiões, né? E isso é um que ponto, loucura. Alessandro, que nos chama atenção também. Com as entradas dessas frentes frias, essas primeiras chuvas, elas poderão sim vir acompanhadas de ventos fortes, tempestades pontuais e até mesmo quedas de granizo, principalmente nessas áreas mais cafeiras que têm um relevo que favorece isso, nessa condição. Então é um ponto de atenção, mas eu acredito sim que tem algumas chuvas nessa virada de setembro ou primeira semana de outubro nas áreas cafeiras, mas podem não acontecer em todas as áreas. Elas podem vir mais irregulares. Ela vai ficar mais regular mesmo na segunda quinzena de outubro também. Então, assim, são quase 30 dias ainda complicados, viu? Bom, tá bem Né? complicado, né, E esse ano. preocupa Mas, também a qualidade das lavouras, né, Alessandro? Ludmila, estendendo aí o nosso olhar, vamos até meados lá de dezembro, né? E tem a questão da chegada do fenômeno Laninha. Não sei quando é que ele deve se consolidar, né? É uma pergunta para Alessandro, te fazer, esse que já ele está mais claro. a laninha ela deve realmente chegar aí ter um pico. Eu vou projetar aqui para você, né, para ilustrar Boa. essa nossa conversa. O pico da laninha ela deve acontecer mais para o final do ano, tá? Essa projeção de que ela vem ali deixa eu abrir aqui, ó, né? Tendo esse pico maior, olha, mais para o final do ano a gente está falando, ó, entre novembro e dezembro, tá? O modelo europeu ou americano, ele já coloca a laninha acontecendo, então por isso que muitas vezes ele prolonga um pouco nos modelos, né, ou a retomada ali das chuvas. Mas assim, o que isso nos mostra? Que realmente ela ganhando mais intensidade no final do ano, ela tá muito fraca, então as chuvas elas vão acontecendo, elas vão atrasando um pouco, em algumas áreas acontecendo meio que dentro da normalidade de acontecer. Se você pegar Minas, por exemplo, o normal é a retomada ali por volta do dia 20 e 25 de outubro, as chuvas, que é o que vai acontecer, né? Na faixa central, então, vai chegando nesse período. Agora, o que isso nos mostra é que a gente pode ter uma condição de maior umidade durante o verão, concentrado sobre a região mais centro-norte do Brasil. Então, a Laninha tendo esse pico ali em dezembro, ela vem ali, né, trazendo uma condição de laninha mais intensa para o verão, que pode deixar a região mais centro-norte do Brasil com mais chuvas. Então, muita atenção em época de colheita de lá. Acho que esse é um ponto de atenção nosso.
que a época de Hum, colheita na faixa centro-norte pode ser mais úmida. Vai afetar o sul? Vai depender muito da intensidade dessa laninha. Ela está vindo muito fraca. Então, pode ser que o sul, principalmente região mais sul do Rio Grande do Sul, sul do MS, tenha algum período ali com menos chuva? Pode, durante o verão. Falando entre dezembro e janeiro, pode. Mas vai depender muito da intensidade dessa laninha. Eu acho que em anos, né, com uma laninha fraca, outros fatores vão influenciar nas chuvas. Temperatura de Atlântico, oscilação Madem-Júlia, né, oscilação do Pacífico, então, assim, da Antártida. Então, assim, vai ter um monte de fatores que vão influenciar na chuva, não só se vai ser laninha ou não, né, por ela ser de fraca intensidade. Mas são alguns pontos que a gente fica atento, assim, que seria o período mais úmido ali na colheita, tá? Região centro-norte do Brasil. mas dito isso, Ludmila, devemos ter uma primavera, então, com uma condição que dá para se falar, assim que Apesar do regularizar a atraso umidade, né? apesar do atraso das chuvas, ela se regularizando, ela vai embora. As chuvas, né? Dificilmente a gente vai ter longos períodos de veranico durante a primavera. Tem esse Sim, atraso no começo. E as temperaturas também, Alessandro, ficando mais dentro de um patamar mais dentro da é normalidade com a importante. regularização das chuvas. Então, esse início de primavera, sim, com temperaturas ainda elevadas, mas a segunda quinzena a segunda metade da primavera, né? Com já temperaturas mais amenas, mas dentro da Então, normalidade, né? O que acaba beneficiando aí as lavouras, né? Não sim, tendo aquela uma temperatura boa tão notícia. elevada. Boa Sim, notícia, é isso que eu queria chegar à conclusão do nosso bate-papo, que teremos uma primavera melhor. E exato. aí, talvez aí também isso contribua, de certo modo, para em algum momento essa questão das queimadas, que o clima contribua, né, Ludmila? É, Porque tá feia a Alessandro. coisa, né? Sim, exatamente. Tá bem complicado, várias regiões com focos de incêndio constantes, né? A gente tem muita fuligem ainda, mas eu acho que a gente tem quase 30 dias aí pela frente com uma condição que ainda é complicada, viu? Pelo menos aí 25, 30 dias com chuvas muito irregulares. Vai amenizando? Vai melhorando? Vai. Mas ainda não serão chuvas suficientes para lavar todas as áreas, né? E acabar com essas queimadas. Tá bem, Ludmila. Muitas informações. Te A agradeço gente vai muito. se Não sei. empolgando, né, Alessandro? Vai falando e vai Não, mas falando lá para é frente. bom falar. A questão climática é a de mais importante, na verdade, aí, para as nossas culturas, né? Então, a gente é um bate-papo que sempre acaba fluindo, porque ainda mais chegando agora uma nova estação e essa questão das chuvas, E as que, chuvas que chegando, né? Muitos o produtores pessoal, ansiedade, né, dessas chuvas. o pessoal fica ansioso mesmo para avançar no plantio, né? Enfim, Exato. mas precisa de umidade e a gente ainda tem um tempinho até vir essa regularização das chuvas, mas pelo menos as notícias são mais otimistas aí em relação à primavera, né, Ludmila? Te Exato, agradeço exato. muito, Imagina, Alessandro. Ludmila. E eu lembro para vocês que as nossas redes sociais estão na descrição do vídeo, assim, perdão, perdão. Assim como os próximos eventos de Safras e Mercado também estão na descrição desse vídeo no YouTube. Ludmila, muito obrigado. Um abraço para ti, uma boa semana Eu a que todos. agradeço, Alessandro. Boa semana. Até a próxima.